Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 12. Eu vou falar sobre troca de calor e o equilíbrio termodinâmico. Bora lá começar nossa aula? Para eu começar a falar sobre troca de calor, primeiro eu tenho que falar sobre temperatura. A temperatura, ela é uma grandeza física que vai medir o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Por quê? Se eu estou falando de temperatura, que ele vai medir a agitação térmica, a gente está falando ali da agitação das moléculas. Então, de acordo com a temperatura, as moléculas elas podem estar sem movimento, em movimento ou em grande movimento. Isso vai decorrer de acordo com a temperatura e com o tipo de substância. Então, quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Além disso, o estado físico da matéria está relacionado com a temperatura. Então, se vocês observarem aqui do meu lado, a gente tem justamente essa questão aí da agitação das moléculas. Eu gostaria que aumentassem a tela aí para a gente observar bem essa questão das moléculas. Então, observe que as moléculas no estado sólido, elas não estão em movimento, elas estão bem reagrupadas. Mas quando está no estado líquido, as moléculas elas começam ali o seu movimento. Eu posso falar da água. A água, quando está no seu estado sólido, ela está ali numa temperatura de 0 graus Celsius. Mas quando ela passa para o seu estado líquido, aí é acima ali de 0 graus Celsius. Ela já vai adquirir determinadas formas. Mas se de repente chega ali o ponto de ebulição, o que é que vai acontecer? O grau de agitação dessas moléculas ela vai ser muito maior. Daí ela vai se encontrar no estado ali que a gente chama de gasoso. E também temos também o estado do plasma. Então, quanto maior for a temperatura, maior será a agitação das moléculas. E aí a gente vê uma imagem de uma temperatura, né? Que tem uma pessoa na praia, ou seja, essa pessoa aí, essa figura está ilustrando que ela está sem uma sandália, ela está pisando diretamente no solo, num dia que está quente, né? E aí ele diz, ó, a areia está quente, está com certeza queimando o seu pezinho. E a outra pessoa, ela está dentro da água, e a água está fria, ele está muito bem, obrigado, ou seja, não está queimando o seu pé. Então aí a gente tem esse exemplo aí da questão da temperatura. Outro exemplo também em relação à questão da temperatura, eu posso falar sobre a temperatura média da Terra. O efeito estufa, ele agrava essa questão da temperatura média da Terra porque aumenta-se o calor que existe na Terra. E com isso, o que é que vai acontecer? Alguns fenômenos climáticos, por exemplo, inundações, que são as imagens que vocês estão vendo aí. Eu tenho um exemplo também de seca, porque em algum lugar do planeta vai chover demais, em outro local do planeta não vai ter água nenhuma, e aí a gente tem esse período de seca. Temos também essa questão da estiagem, tudo isso provocado pelo efeito estufa. E vamos agora falar sobre o calor. Toda vez que se fala de calor, eu estou dizendo que o calor é a energia térmica que vai passar de um corpo com maior temperatura para um corpo que vai ter uma menor temperatura. Quando não há uma diferença de temperatura entre dois corpos, não vai existir calor. Então, nessa imagem aí, você vê que tem um corpo A, que tem uma temperatura maior, e tem um corpo B, que tem a temperatura menor. E aí o que é que acontece? Quem tem a temperatura maior vai ceder esse calor para que tenha a temperatura menor.
E aí, quando se fala de calor, eu tenho aí três exemplos. Eu tenho a condução, a convecção e a radiação. Se eu falo de condução, eu estou dizendo o seguinte: quando o calor passa de molécula a molécula do material. A convecção já vai ser uma transferência de calor em um fluido, que ocorre em virtude de um deslocamento de massa do próprio fluido. E a radiação vai ser a transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas. E aí, nesse exemplo que vocês estão vendo na telinha, a gente tem aí a questão da condução, da convecção e da radiação. A condução é quando a gente tem aquele contato. Você colocou uma panela no fogo, uma panela de metal, e de repente essa panela, com a água que estava ali, começou a ferver, tudo bem, e você foi pegar sem a devida proteção. O que é que vai acontecer? Sua mão vai queimar, porque a panela vai estar quente. Ou seja, esse processo aí a gente chama de condução. Já a convecção vai ocorrer entre os fluidos, certo? Ou seja, a água, quando está ali recebendo aquele calor, ela vai girar, as moléculas elas vão se agitar, então ela está ali recebendo esse calor, é justamente o que a gente chama de convecção. E ao redor, quando você chegar perto, você vai sentir que vai estar quente, né? Ou seja, numa lareira, numa fogueira, de repente você quer se esquentar, você não vai chegar e vai se jogar na fogueira, você vai chegar perto dela, por quê? Vai estar ali acontecendo a radiação. É a mesma coisa que acontece com o Sol. O Sol está ali distante, mas ele manda ali o calor através da radiação. Então, toda vez que quando se fala de calor, a gente tem o calor que é transmitido por condução, por convecção e por radiação. E o calor, a gente tem também a questão da geração de energia. O Sol mesmo a gente pode aproveitar para essa geração de energia. A gente tem a energia fotovoltaica e a energia térmica. Quando eu falo de energia fotovoltaica, eu estou falando justamente da energia que a gente está ali, absorvendo a luz do sol para transformar esse calor em energia elétrica. Mas eu também posso muito bem transformar esse calor em energia térmica. Ou seja, você que tem um chuveiro elétrico em casa, você pode muito bem substituir esse chuveiro elétrico se você colocar essas placas para absorver esse calor. Então, esse calor ele vai aquecer ali a água e você pode equilibrar dentro do seu chuveiro a questão entre água morna e água quente, aproveitando o calor do sol, ou seja, a radiação que vem do sol. Bom, quando se fala da radiação solar, a luz solar ela estimula a produção de vitamina D, o que ajuda a controlar algumas doenças que são crônicas da pele, como psoríase, ou seja, que vai causar também ali uma sensação de bem-estar. Agora, no entanto, a luz solar ela pode também causar algumas lesões na pele. Então, tem aí esses exemplos dessas lesões na pele. Pessoas que vão ficar ali um período na praia sem usar ou utilizar o devido, como é que eu posso dizer para vocês, a devida proteção, né? O que é que vai acontecer? Os danos eles vão incluir não apenas queimaduras solares, que são dolorosas, mas também formação de rugas e outras mudanças que são associadas aí ao envelhecimento de pele. Então, nesse exemplo daí, você observa uma pessoa que não se protegeu e teve uma queimadura ali, está formando bolhas, a pele está saindo, justamente por causa da radiação solar. Então, quando se fala da radiação solar, a gente também tem as ceratoses actínicas, ou seja, câncer de pele e até mesmo reações que são alérgicas e o agravamento ali de doenças que são cutâneas, ou seja, reações que são de fotossensibilidade. Bom, quando se fala de radiação solar e o câncer de pele,
Eu estou dizendo o seguinte, a exposição solar sem a proteção ao longo da vida pode causar câncer de pele. Isso acontece porque a radiação ultravioleta que penetra na pele tem um efeito que a gente chama de cumulativo, ou seja, os raios ultravioleta vão danificar o DNA das células e pode surgir lesões na pele. Bom, agora bora falar sobre o calor e eletrodomésticos. Ou seja, o calor ele pode estar em uma geladeira, ela vai aproveitar o calor, o ar-condicionado e também o aquecedor. Isso aí vai depender do local, né, onde você vai estar no nosso planeta Terra. Vamos falar agora sobre a sensação térmica. O que é que se entende sobre sensação térmica? Sabemos que a pele do nosso corpo, ele é ali o maior órgão que temos e por isso é uma fonte que é muito importante de informações. As sensações que identificamos através da pele são inúmeras, ou seja, dor, pressão, frio e etc. As sensações que são relacionadas ao frio ou ao calor, elas são ditas como sensação térmicas. E aí a gente vê um exemplo bem legal em relação à questão da sensação térmica. Tem uma pessoa ali dizendo nessa figura ilustrativa, eu te disse que estava fazendo muito frio. E tem uma criança que está colocando a mãozinha em um pote que tem água fria e outro pote que tem água quente. Ali ela está sentindo as duas sensações térmicas, tanto o frio quanto o quente. Bom, bora agora falar sobre equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio térmico também é chamado de equilíbrio termodinâmico. É quando dois corpos ou substâncias atingem ali a mesma temperatura. Esse conceito da termodinâmica de calor espontânea que ocorre entre dois corpos em contato, né? O que vai acontecer? Nesse processo, o corpo mais quente vai transferir calor para o corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. No início da aula eu falei ali sobre o calor, disse que o calor ele estava ali em transferência. Ele iria passar de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E isso daí vai acontecer até que ambos adquirem ali a mesma temperatura. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu tenho uma extremidade que é menos quente e tenho uma extremidade que é menos fria. E aí eu tenho um calor que está em transição. No outro exemplo ali, eu tenho 50 graus Celsius e o bloco B tem 20 graus Celsius. Então o calor ele vai começar a se transferir para o outro bloco. O que é que vai acontecer? Vai chegar em um momento em que ambos vão ter a temperatura de 35 graus Celsius, ou seja, os dois corpos adquiriram a mesma temperatura. Então, quando isso acontece, a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Outro equilíbrio termodinâmico é quando você pega aí a água quente e a água fria. E vamos ter ali a água morna, ou seja, vai adquirir uma única temperatura. Quando você tem também um café quente que vai colocar ali o leite gelado, vai adquirir outra temperatura. É também um exemplo de um equilíbrio termodinâmico. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula quando a gente falou sobre essa troca de calor e o equilíbrio termodinâmico. Toda vez que eu falo de calor, estou dizendo que é uma energia que está em constante movimento. Em resumo, ela vai sair de um corpo mais quente para um corpo que é menos quente. E daí vai acontecer o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Essa transferência de calor, ela vai acabar quando ambos os corpos adquirirem a mesma temperatura. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.